Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Quem fala aqui com vocês é o Amaguinho. E bom, é o seguinte, neste vídeo aqui em questão eu quero trazer uma ferramenta, uma extensão de navegador muito interessante que serve para muitos usuários, para diversas maneiras e diversos tipos de uso. E é o seguinte, sem muita enrolação, sem muita picuinha, eu quero trazer aqui para vocês essa extensão que vocês já estão vendo aqui na tela, chamada de Fast Forward. E quando vocês forem pesquisar para realizar a instalação no navegador, vocês pesquisem exatamente deste jeito, sem espaços, Fast Forward. E bom, é o seguinte, do que se trata essa ferramenta, essa extensão de navegador? Ela basicamente resolve algum tipo de problema que muitos usuários que navegam bastante na internet e clicam em muitos links, seja no YouTube, seja em diversos tipos de sites, para clicar em um link para ir em algum canto. Estes links, muitas das vezes, quem já utiliza, faz muito esse uso de links, já conhece aqueles tipos de sites que tem diversos tipos de anúncios e tá lá, espere 5 segundos, aguarde 10 segundos para avançar, aguarde 10 segundos e clique aqui para avançar e tal. É justamente o que essa extensão promete solucionar, que é justamente esquipar, ou seja, pular este tipo de anúncio, este tipo de URL que é cheio de anúncios, cheio de rastreadores. E ele acaba poupando o tempo do usuário ao esquipar este tipo de anúncios, levando justamente para o destino, justamente aonde aquela URL deveria te levar, que normalmente a gente chama de encurtador de URL. E existe um encurtador de URL mais simples, mais prático, que não coloca nenhum tipo de anúncio, é simplesmente para tirar toda aquela URL gigante para uma URL mais simples. E existe o encurtador de URL que coloca diversos tipos de anúncios em uma página, e normalmente eles dividem aí com o usuário que está criando essa URL encurtada. Mas enfim, não é o assunto aqui deste vídeo tratar sobre este tipo de prática. Sendo assim, essa extensão promete justamente solucionar esse tipo de problema que a gente tem ao navegar muito na internet. Aí você vai clicando em diversos links e aí clica naquele link lá que é cheio de anúncio, ou que você tem que esperar uns 20 segundos, uns 15 segundos para você avançar. E aí essa ferramenta pode acabar te ajudando. E quando vocês descem aqui, vocês podem ver um pouco mais de informações sobre a ferramenta em si, a atualização mais recente dela e tal, diversos outros tipos de informações sobre o funcionamento dela mesmo, mas é muito simples, ela basicamente vai buscar esquipar a URL para o destino oficial. Então, por exemplo, o encurtador de URL coloca vários anúncios, uma página para você aguardar, ele vai buscar ali no banco de dados dele e no tipo de script que ele tem já embutido na própria ferramenta, para que ele tente encontrar o destino ou buscar em um tipo de banco de dados o destino em si, que já tenha sido colaborado com outro tipo de usuários, que eu vou mostrar para vocês mais à frente na configuração da ferramenta, mas ou duas ou uma. Ou ele vai buscar o destino no script da página em si, ou ele vai buscar no banco de dados que já está ali completo com diversos tipos de URLs. Então é muito simples, não é nada complicado sobre essa ferramenta. E antes de instalar, eu também recomendo que vocês vejam outras informações como comentários, suporte, até mesmo aqui na prática de privacidade, que vocês devem olhar em todas as extensões para ver o que a ferramenta em si vai coletar do seu navegador. E neste caso aqui em específico, o desenvolvedor, no caso a ferramenta em si, não coleta nada a princípio quando está instalado no seu navegador, a não ser que faça algumas configurações adicionais, e aí sim pode ter uma coleta de dados ou outra anonimizada. E para você que utiliza o Firefox, também está disponível para Firefox, justamente com o mesmo nome, Fast Forward, pesquisando dessa maneira, junto, sem espaço. Então, aqui tem também para o Firefox, mas como eu estou aqui utilizando o Google Chrome neste momento, vale a pena fazer este teste justamente em navegadores mais, digamos, não simples, mas que não tem tantos recursos como, por exemplo, o Brave. Porque o Brave ele já tem por padrão um pouco mais de privacidade e segurança embutida nativamente no navegador, e essas questões de links, URLs com páginas cheias de anúncios já não é tão impactante na privacidade do usuário. Mas justamente por isso eu estou utilizando aqui o Google Chrome, porque neste tipo de navegador um pouco mais simplório, digamos assim, vale a pena utilizar esses tipos de extensões, como por exemplo também o próprio Firefox, que não tem um bloqueador de anúncios nativo e tudo mais. Sendo assim, estando aí na extensão, seja no Firefox ou para Google Chrome, ou navegadores baseados em Chrome como Brave, Opera, na Microsoft Edge, basta clicar aqui em usar, como eu estou utilizando o Google Chrome, vai estar usando o Chrome, e aí clicando aqui,
ele vai pedir uma caixa de diálogo aqui para que eu confirme, e aí eu clico em adicionar a extensão. Pode também instalar a extensão e tal. E olha só, muito simples, muito rápido, ele vai abrir automaticamente para você aqui 2 abas, uma aqui da página principal do site, da ferramenta em si, onde ele vai agradecer, mas aqui tem a outra página de configurações, onde a gente pode dar aqui algumas configurações adicionais para que a ferramenta funcione de uma melhor maneira. E bom, não tem nada de muito complexo, só umas configurações que vai depender um pouco mais de você, usuário, do que você pretende para o uso em si. Também vai depender um pouco da maneira que você navega, mas é muito simples. Essa primeira opção que já vai marcar, a gente não precisa mexer, porque basicamente é o tempo de segundo onde ele vai fazer ali todos os testes, vai fazer as verificações e vai fazer o seu funcionamento em si, né, de skipar, de pular a página, que olha só, ele vai levar você para o destino da página depois de 10 segundos. Você pode configurar aqui da maneira que você mais goste, mas por padrão já é o suficiente. E aí tem a segunda opção aqui de Bypass Trackers, que é basicamente porque ele vai tentar bloquear o tipo de rastreios presentes nos encurtadores de URL mais famosos que colocam diversos anúncios e outros relacionados. E eu recomendo que vocês deixem marcado, porque é um tipo de privacidade e segurança a mais, adicional, para o uso em si da navegação geral, que a gente vai usando no navegador. E aí tem uma terceira opção, que é para você tentar fazer de uma maneira mais instantânea dessa questão aí dos encurtadores que fazem esses rastreios do usuário, que tem diversas propagandas e tal. Eu não recomendo, pode deixar aqui desmarcado por padrão, porque o que já vem de 10 segundos e tal, bloquear esses rastreios já é o suficiente, não precisa ter uma questão mais instantânea, porque pode estar algum outro tipo de problema, pode não identificar corretamente, ou pode acabar não funcionando. Então eu recomendo que vocês não deixem marcado. E tem essa quarta opção de bloquear os IP loggers, que é basicamente tentar rastrear o seu IP nestes encurtadores de URL que colocam diversos anúncios. Eles podem tentar rastrear diversas informações do seu dispositivo, e isso vem marcado por padrão. Também recomendo que deixe marcado, porque é uma privacidade adicional. E aí aqui tem uma quinta opção, que é relacionada ao que eu comentei brevemente, que é o Crowd Bypass, que o que ele faz é o seguinte: quando você clica em um encurtador de URL cheio de anúncios e tal, e você vê que a extensão não funcionou, ela não te levou para o destino skipando, ou seja, pulando aquela página cheia de anúncios e tal, ela não funcionou, você viu que ela não funcionou, é porque talvez essa extensão não esteja ainda no banco de dados da ferramenta, ou ela não conseguiu identificar o destino corretamente. E aí essa extensão vai justamente o seguinte: ela vai pegar este caso onde ela não funcionou corretamente de maneira automática, e ela vai enviar automaticamente para os desenvolvedores da Fast Forward, para provavelmente um banco de dados aberto da comunidade, onde ela vai catalogar essa URL que você clicou e ela não funcionou, ela não identificou o destino automaticamente, e aí ela vai catalogar, vai trabalhar em cima para colocar no banco de dados da ferramenta. E aí, quando você marca isso, quando você volta aqui se você caso não leu as descrições da extensão, ela diz aqui que quando você marca essa opção de Crowd Bypass, ela vai fazer justamente essa entrega de dados anonimizados para a ferramenta em si, para que ela trabalhe em cima dessa URL que não funcionou, coletando justamente a URL e também o seu IP anonimizado, que é o que eles chamam aqui de hash. E basicamente é o que diversos tipos de softwares, inclusive a Google, fala quando eles vão coletar um dado seu, que eles vão coletar de maneira anonimizada, que é justamente essa questão de hash do seu IP e tal. Bom, sendo de maneira anonimizada e ajudando a ferramenta, vale aí o seu entendimento, se você quer ou não ajudar a ferramenta, para que ela funcione de melhor maneira em links que ainda não estão catalogados. Mas se você não quer que tenha a possibilidade, que essa aqui é a página, mas se você não quer que tenha a possibilidade da ferramenta ter o seu IP, mesmo que seja de maneira anonimizada, e quer que outros usuários ajudem a ferramenta, então você pode simplesmente deixar desmarcado. Mas se você quer ajudar a ferramenta cada vez mais, catalogar mais URLs para que ela pule cada vez mais URLs, aí você pode deixar marcado. E essas outras duas últimas opções se trata justamente sobre a URL em si que você clicou. Porque se você marcar essas duas últimas opções, essa aqui em específico, por exemplo, ela vai abrir uma nova aba, não, que eu li em inglês, ela vai abrir uma nova guia, o destino da URL em questão. E aí, se você clicar no caso
para marcar essa última opção, ela vai justamente fechar a guia da URL depois de um período que você determinar aqui dentro dessa caixinha. Então vai do seu gosto, se você quer de uma maneira mais automática, porque ele vai fechar automaticamente a URL que você clicou e vai abrir uma nova guia, a URL de destino, basicamente. E vai do seu gosto. E, por exemplo, voltando àquele assunto de você clicou em uma URL, mas ela não funcionou, a extensão ainda não tem catalogado aquela URL. Eu tenho aqui uma questão que você pode fazer justamente o contrário, que é justamente o whitelist, onde você clicou em uma URL, mas você viu que não era necessário fazer aquele skip, não era necessário pular aquela extensão, é uma extensão, não, é aquela encurtação de URL. Você, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, Olo3. Digamos que tenha um encurtador de URL do olo3.com.br, por exemplo. E aí tem o olo3.com.br/olo3youtube. Esta é um encurtador de URL que levaria para o canal do Olo3, tá? É só uma suposição, não existe essa URL. Uma hipótese no caso. E aí, utilizando essa extensão, digamos que clicando lá, ele te levaria para uma página falando sobre o canal do Olo3, e depois de um tempo, ou clicando em algum tipo de link na página, ou em um botão, clica aqui para ir ao canal do YouTube, por exemplo. Mas utilizando essa extensão, ela pulou essa página do Olo3, indo direto para o canal do YouTube. Você não viu aquela página, você não precisou clicar no botão, mas você queria ter visto aquela página, você viu que era uma encurtação de URL oficial, não era um risco para a segurança. E você poderia vir aqui no whitelist e justamente digitar olo3.com.br/olo3youtube. E aí, quando você visitasse novamente este URL, a extensão não bloquearia, não skiparia essa URL, porque você disse aqui neste campo de endereço, no whitelist, que não é uma URL fraudulenta, por exemplo. E você faz as configurações ao seu gosto, pode colocar no whitelist URLs que você vê que não são fraudulentas, que são interessantes de colocar aqui no whitelist para o seu gosto no caso, mas normalmente a gente acaba não utilizando porque são casos bem específicos, principalmente neste tipo de extensão que a gente quer não perder tempo esperando em páginas. Mas acaba existindo porque pode ocorrer um erro ou outro, ela pular uma página achando que é um encurtador de URL, mas na verdade não é. Bom, sendo assim, este tipo de extensão acaba ajudando a muitos usuários, principalmente eu, que acabo utilizando também este tipo de extensão para poupar tempo e evitar este tipo de encurtador de URL que coloca diversos anúncios. Eu poderia fazer um teste aqui na prática com vocês, pegando um tipo de URL e vendo o funcionamento na prática, mas por via das dúvidas, como o YouTube não permite com que a gente divulgue links fraudulentos, links com golpes ou com violações, eu prefiro não arriscar em divulgar algum tipo de URL. E nem mesmo fazer a criação de tal, porque poderia divulgar algum tipo de site que promoveria um tipo de serviço deste tipo. Sendo assim, vocês façam os testes aí nos seus navegadores, vejam aí como ele vai funcionar na navegação normal de vocês e espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço pela sua audiência e até a próxima.